A Bíblia revela as intervenções de Deus nos assuntos de seu povo. A história de Ezequias e seus inúmeros inimigos é um dos maiores exemplos disso. Ezequias era um homem que se mostrava o oposto completo de seu terrível pai, Acás. Durante seu reinado, ele recebeu uma honra incomum, fazendo o que era correto aos olhos do Senhor, assim como seu antepassado Davi fizera. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Ezequias fez o que o Senhor aprova, conforme tinha feito Davi, seu predecessor. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 1 a 3. Ezequias foi um dos raros reis que eliminou os altares idólatras nos lugares altos e destruiu os postes de adoração a Aserá. Além disso, ele reduziu a nada a serpente de bronze criada por Moisés séculos antes, conhecida como Neustã, que significa coisa de bronze. Números capítulo 20, versículo 8 a 9. Disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente venenosa e coloque-a num poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Que pena que este objeto, que Deus havia usado para libertar seu povo, tenha se tornado uma fonte de adoração. Por essas e outras razões, Ezequias foi considerado um rei à parte dos demais de Judá, por sua fidelidade aos mandamentos de Deus. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4 a 5. Ele removeu os altos lugares de adoração pagã, destruiu as imagens e as colunas sagradas de pedra, e cortou os postes da deusa Aserá, e também esmagou em pedaços a serpente de bronze feita por Moisés, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso para ela, e a chamavam de Neustã, uma escultura de bronze. Ezequias depositou sua confiança e fé no Senhor, o Deus de Israel, de modo que depois dele não houve igual entre todos os reis de Judá, nem entre os que o precederam. Depois de ler sobre a infidelidade e as ações atrozes de muitos reis de Israel e Judá, o rei Ezequias é um sopro de ar fresco. Ele prosperou por onde quer que fosse, pois o Senhor estava com ele. Segundo Reis, capítulo 18, versículos 6 a 16. O Senhor estava com Ezequias, e ele prosperava por onde quer que fosse. Ele se rebelou contra o rei da Assíria e se recusou a servi-lo. Derrotou os filisteus até Gaza, incluindo seu território, desde as torres de vigia isoladas até as cidades fortificadas e populosas. Agora, no quarto ano do reinado do rei Ezequias, e no sétimo ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, o rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos a tomaram, no sexto ano do reinado de Ezequias e no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. Então o rei da Assíria levou Israel em exílio para a Assíria e os estabeleceu em Alá e no Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos, porque não deram ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança, tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, e não o fizeram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá, exceto Jerusalém, e as capturou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem ao rei da Síria em Laquis, dizendo: cometi erro, retire-se de mim, e tudo o que me impuseres eu suportarei. Assim, o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias deu a ele todo o dinheiro que foi encontrado no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Naquela época, Ezequias removeu o revestimento de ouro das portas do templo do Senhor e dos batentes que ele mesmo havia coberto, e o entregou ao rei da Assíria. Senaqueribe, o sucessor de Salmaneser, o conquistador de Israel, era o rei assírio que Ezequias enfrentaria. Infelizmente para Judá, as coisas não saíram como planejado. Senaqueribe atacou e conquistou todas as cidades fortificadas de Judá, deixando apenas Jerusalém. Nesse momento, Ezequias pode ter concluído que havia calculado terrivelmente mal a situação. Ele admitiu a Senaqueribe, cometiu um erro e ofereceu um resgate para evitar que seu povo sofresse o mesmo destino de Israel. A demanda era enorme e Ezequias enviou todo o prata e ouro que pôde encontrar, até mesmo saqueando o ouro do templo. No entanto, as coisas estavam prestes a piorar.
Deus cercaria os assírios em torno de Jerusalém para testar a fé de Ezequias e demonstrar seu próprio poder poderoso ao seu povo. Senaqueribe não achou que o resgate de Ezequias fosse suficiente, ou talvez estivesse procurando um motivo para atacar Jerusalém e completar sua conquista de Judá de qualquer forma, porque o rei assírio enviou uma delegação e um exército enorme a Jerusalém para exigir a rendição da cidade. Então, o rei da Assíria enviou o Tartã, o Rabsaris e o Rabshaqué, seus altos oficiais com um grande exército, de Laques ao rei Ezequias em Jerusalém. Eles subiram e chegaram a Jerusalém, e quando subiram e chegaram, pararam junto ao aqueduto do açude superior, que está no caminho do campo do oleiro. Quando chamaram pelo rei, Eliaquim, filho de Hilquias, quem estava a cargo do palácio real, e o escrivão Sebna e Joá, filho de Asaf, o secretário, saíram para encontrá-los. Eles queriam entregar pessoalmente a mensagem ao rei, mas tiveram que se contentar em falar com a delegação de Ezequias. Então o Rabshaqué disse a eles: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, qual é a razão desta confiança que você tem? Você diz, mas são apenas palavras vazias, tenho conselhos e forças para a guerra. Em quem você confia, então, para que você tenha se rebelado contra mim? Agora prestem atenção, vocês estão confiando no Egito, nesse cajado de junco esmagado. Se um homem se apoiar nele, ele só entrará em sua mão e a perfurará. Assim é o faraó, rei do Egito, para todos que confiam e se apoiam nele. Mas se vocês me disserem, confiamos e nos apoiamos no Senhor, nosso Deus, não é ele cujos altos lugares e altares Ezequias removeu, e que disse a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar somente diante deste altar em Jerusalém? Agora façam um acordo com o meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhes darei 2.000 cavalos, se de sua parte vocês puderem colocar cavaleiros sobre eles. Como então vocês poderão enfrentar até mesmo um oficial menor dos servos do meu senhor, quando vocês confiam no Egito para carros e cavaleiros? Acaso vim contra este lugar para destruí-lo sem a aprovação do Senhor? O Senhor me disse: suba contra esta terra e a destrua. Segundo Reis, capítulo 18, o porta-voz real de Senaqueribe fez o que pensava ser um argumento factual para que Ezequias e seu povo abrissem suas portas e se rendessem. Primeiramente, o Egito era um aliado inútil que não os protegeria. Isso era verdade. Em segundo lugar, ele estava certo de que o povo de Judá havia enfurecido seu Deus ao destruir os locais de adoração. Ou seja, os proibidos altos lugares e altares que Ezequias havia demolido. É claro que Ezequias estava correto em destruí-los. No entanto, até mesmo os apoiadores do rei, provavelmente, questionariam as ações do rei diante do que estava acontecendo. Em terceiro lugar, o porta-voz de Senaqueribe lembrou-lhes que o exército de Judá era muito fraco para repelir o exército assírio. Dado o esforço de Ezequias em pagar tributo à Assíria, isso também provavelmente era verdadeiro. Por fim, ele afirmou que o próprio Senhor havia ordenado a ele atacar e destruir essa terra, basicamente dizendo: ei, o seu Deus está do meu lado. Isso era uma mentira, mas para o povo de Jerusalém desmoralizado, pode ter parecido que ele estava correto. Afinal, seus vizinhos do norte haviam caído para a Assíria, e esses mesmos conquistadores cruéis estavam agora às suas portas. Segundo Reis, capítulo 26 a 30. Então Eliaquim, filho de Hilquias, e Sebna e Joá disseram ao Rabshaqué: por favor, fale com seus servos no idioma aramaico-sírio, porque entendemos esse idioma, e não fale conosco em hebraico-judeu, na presença dos... Mas o Rabshaqué disse a eles: meu senhor me enviou apenas para o seu senhor e para vocês, para dizer essas coisas. Não me enviou também para os homens que estão no alto dos muros, destinados a comer suas próprias fezes e beber sua própria urina, junto com vocês, durante o cerco? Então o Rabshaqué se levantou e gritou com voz alta em hebraico-judeu: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não será capaz de livrá-los das minhas mãos, nem permitam que Ezequias os faça confiar e depender do Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará, e esta cidade de Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. O pedido dos 3 homens de que as negociações fossem conduzidas em aramaico, em vez de hebraico, tinha o objetivo de proteger os ouvintes no alto dos muros das ameaças. Mas o porta-voz assírio não estava preocupado. Ele queria que todos temessem o ultimato de seu rei.
Ele até os ameaçou em hebraico, da forma mais repugnante possível. Em seguida, alertou o povo para não acreditar em quaisquer promessas que Ezequias fizesse sobre o Senhor aparecer para salvá-los. Por quanto tempo o povo de Judá continuaria a confiar em seu rei diante dessa diatribe? Segundo Reis, capítulo 18, versículo 31 a 32. Não deem ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Assíria: rendam-se a mim e saiam para me encontrar, e cada homem poderá comer dos seus próprios vinhedos e figueiras, e cada homem poderá beber das águas do seu próprio poço, até que eu os leve para uma terra semelhante à sua terra, uma terra de grãos e vinho novo, uma terra de pão e vinhas, uma terra de oliveiras e mel, para que vocês vivam e não morram. Não deem ouvidos a Ezequias quando ele os enganar e incitar, dizendo: o Senhor nos resgatará. O porta-voz de Senaqueribe ofereceu ao povo paz e prosperidade em vez de sofrimento e fome em troca de sua rendição. Aquelas palavras podem ter soado atraentes para o povo de Jerusalém, que estava prestes a ser sitiado e isolado do resto do mundo. Os assírios também afirmaram categoricamente que a deportação para uma terra semelhante à deles era parte do acordo. Ele prometeu a eles uma terra de grãos e vinho novo, oliveiras e mel. Da mesma forma, Satanás tenta os crentes com ofertas tentadoras, mas o pecado nunca cumpre todas as suas promessas. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 33 a 37. Algum Deus das nações já resgatou sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e Arpade em Arã? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva no vale do Eufrates? Eles resgataram Samaria das minhas mãos. Qual de todos os deuses das terras resgatou suas terras das minhas mãos, para que o Senhor resgatasse Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não lhe respondeu, pois o rei havia ordenado: não respondam a ele. Então Eliaquim, filho de Hilquias, que estava encarregado do palácio real, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o secretário, foram até Ezequias com suas roupas rasgadas de tristeza e desespero, e lhe relataram o que o Rabshaque havia dito. 6 perguntas retóricas concluíram o discurso. Sua essência era esta: os deuses das nações não haviam libertado seus seguidores das garras do rei da Assíria, e o Senhor também não salvaria Jerusalém. Enfurecidos com esse encontro, os homens de Ezequias voltaram ao rei com suas roupas rasgadas de aflição. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 1 a 4. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e foi para a casa do Senhor. Então enviou Eliacim, que estava encarregado de sua casa, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos cobertos de pano de saco, até o profeta Isaías, filho de Amós. Eles disseram a ele: assim diz Ezequias: este é um dia de angústia e ansiedade, de punição e humilhação, pois chegou a hora de as crianças nascerem, mas não há força para salvá-las. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça todas as palavras do Rabshaque, a quem o rei da Assíria enviou para zombar e desafiar o Deus vivo, e repreenda as palavras que o Senhor, o seu Deus, ouviu. Portanto, faça uma oração pelo remanescente do seu povo que está em Judá. Quando o rei Ezequias ouviu o relato, fez o mesmo que seus homens fizeram. Rasgou suas vestes em luto. Ele deve ter se perguntado como uma reviravolta tão terrível dos eventos havia ocorrido. Afinal, ele havia sido obediente a Deus, havia renovado a adoração em Judá, havia seguido as instruções do Senhor. Ele havia prosperado anteriormente por causa da providência de Deus, mas Deus estava ensurdecedoramente em silêncio naquele momento. A história serve como um lembrete importante de que a fidelidade a Deus não o protege da adversidade. No entanto, ela o prepara para enfrentar essas provações. Você estará melhor preparado para lidar com os problemas e sofrimentos se viver sua vida com uma perspectiva divina, confiando nele nos momentos difíceis tanto quanto nos bons. Você também terá a oportunidade de testemunhar Deus em ação. O rei Ezequias foi ao templo do Senhor para adorar apesar da sua angústia. Além disso, ele fez algo que muitos de seus predecessores não fizeram. Enviou uma delegação vestida com pano de saco para buscar uma palavra do Senhor por meio do profeta Isaías. Eles explicaram a situação grave de Judá a Deus através de seu profeta e informaram que o líder assírio havia vindo para zombar do Deus vivo. Segundo Reis, capítulo 19, versículos 5 a 7. Então os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías disse a eles:
Digam isto ao vosso senhor. Assim diz o Senhor: não tenham medo por causa das palavras que ouviram, com as quais os servos do rei da Assíria me insultaram. Eis que eu colocarei um espírito nele, para que ele ouça um rumor e retorne à sua própria terra. E farei com que ele caia pela espada em sua própria terra. Pois Deus já sabia de tudo isso. Como resultado, ele deu aos servos uma mensagem para Ezequias, que começava com o comando: não tenham medo. Esse comando aparece frequentemente na Bíblia. É a maneira de Deus acalmar o seu povo, instilar confiança neles e assegurar-lhes que eu tenho tudo sob controle, vocês podem confiar em mim. O Senhor não apenas ouvira as palavras blasfemas do lacaio do rei assírio, mas também planejara responder a elas. Em vez de derrotar Jerusalém, o rei Senaqueribe retornaria à sua própria terra e morreria pela espada. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 8 a 13. Então o Rabshakeh voltou e encontrou o rei da Assíria lutando contra Libna, uma cidade fortificada de Judá, pois ele ouviu que o rei havia saído de Laquis. Quando o rei ouviu dizer sobre Tiraca, rei da Etiópia: eis que ele saiu para fazer guerra contra ti, enviou mensageiros novamente a Ezequias, dizendo: digam isto a Ezequias, rei de Judá: não deixe o seu Deus, em quem você confia, enganá-lo, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ouçam, vocês ouviram o que os reis da Assíria fizeram a todas as terras, destruindo-as por completo. Será que vocês serão poupados? Os deuses das nações, que meus antepassados destruíram, os salvaram? Gozã, Arã da Mesopotâmia, Rezefe e os povos de Edrei em Telassar. Onde estão? Onde está o rei de Amatê, o rei de Arpade da Síria do Norte, o rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva? O porta-voz real de Senaqueribe provavelmente estava acampado junto às muralhas de Jerusalém, aguardando uma resposta de Ezequias, quando soube que o rei havia retirado seu exército de Laquis e estava lutando em Libna, a cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Senaqueribe ouviu que o rei Tiraca do Cuxi estava se preparando para lutar contra ele, o que fez com que o rei assírio desviasse sua atenção de Jerusalém por apenas um curto período de tempo. Senaqueribe fez questão de deixar claro que retornaria, repetindo as ameaças feitas por seu subordinado anteriormente. Segundo Reis capítulo 19, versículo 14 a 19. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Ezequias orou ao Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras de zombaria de Senaqueribe, as quais ele enviou para zombar do Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria devastaram as nações e suas terras e lançaram no fogo os seus deuses, porque não eram deuses, mas apenas obras feitas por mãos humanas, de madeira e de pedra. Por isso os destruíram. Agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Quando Ezequias leu a carta de Senaqueribe, não rasgou suas vestes em agonia. Ele a levou ao templo e a colocou diante de Deus, e orou. Ezequias começou: Senhor Deus de Israel, entronizado entre os querubins, reconhecendo sua submissão ao Rei Divino. Ele então lembrou a Deus de um relacionamento especial com Israel, em contraste com os relacionamentos ostensivos entre os povos conquistados e os falsos deuses das nações que a Assíria derrotou. Ele estava ciente de que nenhum dos deuses das nações havia livrado seu povo, porque foram criados por mãos humanas e eram impotentes. Mas o Senhor não é assim. Ele não é uma criação do homem. Ele é o Criador do homem. Ele criou tanto os céus quanto a terra. A carta de Senaqueribe foi vista por Ezequias como um ataque ao caráter de Deus, e ele implorou a Deus para se justificar e justificar seu povo. Ezequias estava lembrando a Deus que atender ao seu pedido traria grande glória a ele. Essa oração serve de modelo para os crentes que estão em aflição. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 20 a 28. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ouvi a tua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti, contra quem zombaste e blasfemaste.
contra quem levantaste a voz e orgulhosamente ergueste os teus olhos, contra o Santo de Israel, por meio dos teus mensageiros, zombaste e desafiaste o Senhor, e disseste com arrogância: com os meus muitos carros, subirei ao topo das montanhas, às partes mais remotas do Líbano. Cortarei seus altos cedros e seus melhores ciprestes. Eu entrarei em suas mais distantes moradas, em sua floresta mais densa. Cavarei poços e beberei águas estrangeiras, e com a sola dos meus pés secarei todos os rios do Baixo Egito. Não ouviste pergunta, ó Deus de Israel? Há muito tempo eu planejei isso. Desde os tempos antigos eu o executei. Agora eu o fiz acontecer, para que você, rei da Assíria, seja o meu instrumento para transformar cidades fortificadas em montões de ruínas. Portanto, os seus habitantes ficaram impotentes, foram abatidos em espírito e envergonhados. Tornaram-se como plantas do campo, ervas verdes, como a relva nos telhados que seca antes de crescer. Mas eu, o Senhor, conheço o seu sentar, ó Senaqueribe, o seu sair, o seu entrar e a sua fúria contra mim. Porque você está furioso contra mim, e porque sua arrogância e complacência chegaram aos meus ouvidos, eu colocarei meu anzol no seu nariz e minha rédea nos seus lábios, e o farei voltar para a Síria pelo caminho por onde veio. Deus ouviu a oração de Ezequias e novamente se manifestou através de Isaías. Senaqueribe é zombado em sua resposta poética, que exalta o soberano domínio de Deus sobre as nações. O rei assírio não apenas zombou de Judá e de seu rei, mas também blasfemou contra o Santo de Israel. Enquanto Senaqueribe assumia arrogantemente seu próprio poder e poderia ter cortado um caminho através de muitas nações, ele não tinha ideia de que suas vitórias eram predeterminadas por Deus, como parte de seu plano. O rei assírio era então apenas um peão no tabuleiro de xadrez do reino de Deus. Senaqueribe não podia fazer um movimento ou ter um pensamento privado que Deus não estivesse ciente, incluindo qualquer fúria direcionada ao Senhor. Por outro lado, Senaqueribe descobriria o quão insignificante era quando Deus inserisse seu anzol em seu nariz e o arrastasse de volta para a Síria. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 29 a 31. Esta será sinal para você, Ezequias. Neste ano você comerá do que crescer por si mesmo, no segundo ano do que brotar voluntariamente, e no terceiro ano semeie, colha, plante vinhas e coma de seus frutos. Os sobreviventes que permanecerem da casa de Judá enraizarão para baixo e darão frutos para cima, pois um remanescente sairá de Jerusalém e um grupo de sobreviventes do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Deus proferiu palavras de conforto a um rei e a seu povo, que enfrentavam um cerco e a fome inevitáveis. Com medo dos assírios, o povo de Jerusalém não conseguiu sair das muralhas para plantar colheitas, mas o sinal de Deus para Ezequias foi que o povo de Jerusalém iria comer as colheitas das sementes que cresceriam por si mesmas nos próximos 2 anos. Eles seriam capazes de semear e colher, plantar vinhas e comer seus frutos no terceiro ano. Judá não seria destruída. Um remanescente sobreviveria, daria frutos e deixaria as muralhas de Jerusalém, porque o Senhor é zeloso por sua glória e seu povo da aliança. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 32 a 34. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela uma seta, não virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela rampas de cerco. Pelo caminho por onde veio, pelo mesmo caminho retornará, declara o Senhor. Porque defenderei esta cidade para salvá-la, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Deus defenderia Jerusalém contra Senaqueribe. Ele faria isso por amor a si mesmo e por amor a seu servo Davi, disse ele. Deus não permitiria que algum rei assírio inexperiente atrapalhasse seus planos. Ele também cumpriria sua promessa a Davi de manter um de seus descendentes no trono de Jerusalém para sempre. Uma promessa que culminaria eventualmente no reinado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aconteceu naquela noite que o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 homens no acampamento dos assírios. E quando os sobreviventes se levantaram cedo pela manhã, eis que todos os 185.000 deles estavam mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e retornou para casa, e viveu em Nínive. E aconteceu que, enquanto ele estava adorando na casa de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram com uma espada,
e eles escaparam para a terra de Ararat, e seu filho Esar-Hadom tornou-se rei em seu lugar. Foi necessário apenas um golpe do anjo do Senhor para livrar Ezequias de seu inimigo. 185.000 soldados assírios foram mortos instantaneamente. Senaqueribe foi subitamente forçado a retornar para casa sem seu exército. Mais tarde, enquanto adorava no templo de seu deus Nisroque, seus próprios filhos o assassinaram. O rei assírio, assim como o filisteu Golias, havia zombado do Senhor por não conseguir proteger Jerusalém. Mas no final, o Deus de Senaqueribe foi incapaz de proteger seu devoto discípulo, até mesmo em seu próprio templo. Descubra a poderosa história bíblica de Ezequiel e a visão fascinante do Vale dos Ossos Secos.